Bom dia, crianças. O nosso conteúdo de novo de matemática, tá certo? Nós vamos aprender hoje sobre o número decimal, né? Fração decimal. Fração decimal é toda fração. Fração, né, gente? O conteúdo que nós estudamos em aula anteriores. Nós temos aqui um exemplo de fração, né? Só que agora nós vamos ver fração decimal. A fração decimal é a fração cujo denominador é 10, né? O denominador é 100 e denominador 1000, certo? Nós aprendemos que fração, né? A parte de cima é chamada de numerador e o número de baixo é denominador. Então, fração decimal é a fração cujo denominador é 10, 100, 1000, certo? Número decimal. Nós temos aqui exemplos de frações, né? E exemplos aqui de números decimais. Números decimais são números que contêm vírgula, tá certo? E que a gente tá o tempo todo do nosso dia a dia, né, com esses números que contêm uma vírgula. Por exemplo, pesos, né? Nos pesos dos alimentos que nós compramos, né? Vai ter muito lá a questão das vírgulas, né? Então, como lemos esses números que contêm vírgula? Então, crianças, vamos lá. Nós temos exemplos aqui, como eu disse, de fração decimal. Nós vamos transformar essas frações em números decimais, ou seja, em números que contenham vírgula. Eu tenho 1 sobre 10. A gente lê o quê? 1/10. Lembram? A gente lê 1/10. Aqui é uma fração decimal. Nós vamos transformar em número decimal, um número que tem vírgula. A fração decimal, cujo denominador é 10, a gente lê décimos, não é isso? Então, 1/10 é a fração. Quando a gente vai transformar em números decimais, gente, a fração quando o denominador é 10, tem que ter um número após a vírgula. Então, vai ficar 0,1, certo? Sempre. Quando o denominador é 10, só pode ter um número após a vírgula. Então, a gente completa com 0, vai ficar 0,1. A fração 6 centésimos. Lembram que a gente lê a fração cujo denominador é 100, é centésimo. Então, 6 centésimo, aqui não é 100, né? 2 0, então tem que ter dois números após a vírgula. Então, qual é o número decimal correspondente a essa fração? É 0,06, né? 2 zeros aqui é centésimo, então tem que ter dois números após a vírgula, né? Depois da vírgula. Aqui eu tenho 6 milésimos, porque é 6 sobre 1000, milésimos. Então, se quando for por 1000, significa dizer que tem que ter 3 casas após a vírgula. Então, vai ficar 0,006, ok, gente? Então, aqui, como é que a gente realiza a leitura desses números decimais? Lembrando que o número antes da vírgula, ele é chamado de parte inteira, certo? É a parte inteira. E os números após a vírgula é chamada de parte decimal, ok? Então, aqui como é que eu vou ler? 0,1 é o quê? 1/10. Por quê? Porque só tem um número após a vírgula. Aqui não é 0,06, então aqui é o quê? 6 centésimos. Por que centésimo? Porque você tem duas casas após a vírgula. E aqui você vai ter 6 milésimos, porque você tem 3 casas após a vírgula, tá certo? Agora aqui, crianças, eu tenho essa fração, 118 dividido por 10, 118, desculpa, décimos, 118 centésimos e 118 milésimos. Essas frações decimais, nós vamos escrever ela em número decimal. Vamos lá observando, número decimal. Se é décimo, tem que ter só um número após a vírgula. Então, crianças, você vai colocar nesse mesmo número. Aqui, ó, a vírgula. Porque só pode ter um número após a vírgula. Então, a vírgula vai ficar aqui. 118 décimos, não é isso? Então, como é que a gente lê esse número, gente? Lembrando que o número antes da vírgula, a gente lê parte inteira. E o número após a vírgula é a parte decimal. Então, vai ficar 11 inteiros e 8 décimos. Tá certo? 11 inteiros e 8 décimos. Décimo porque só uma casa após a vírgula. Nesse aqui, você vai ter 118 centésimos. Vai ter que ter duas casas após a vírgula. Então, vai ficar 1,18. Isso aqui é o número decimal correspondente a esta fração.
por 100, 2 casas após a vírgula. Como é que a gente lê esse número? 1 inteiro e 18 centésimos. Centésimo porque são 2 números após a vírgula. Agora eu tenho 118 dividido por 1000, gente. Se é por 1000, né? Se é milésimo, tem que ter 3 casas após a vírgula. Então, você vai colocar aqui o 0, porque aqui, ó, já é 3 casas. Então, vai ficar 0,118. Como é que nós vamos ler? 118 milésimos, tá certo, gente? Então, aqui nós aprendemos a transformação, né, de uma fração decimal, né, para o númerozinho decimal. Aí, desse outro lado, vamos lá, como a tia disse, nós vamos realizar, acompanhando com a tia, a leitura, tá certo, desses números decimais. Como é que nós vamos ler aqui? Aprenderam? Lembram? Vamos lá? 6. 6 o quê? Você tem quantos números após a vírgula? 2, ó. 1, 2. Então, é centésimo. Então, vai ficar 6 centésimos. Aqui, como é que eu vou ler essa? Eu vou ler 5 décimos. Por que 5 décimos? Porque eu tenho uma casa após a vírgula. Décimo. Aqui eu tenho a parte inteira, não é isso? Então, vai começar aqui, ó. 1 inteiro e 2 décimos. Certo, gente? Vamos lá de novo, quantia. 1 inteiro e 2 décimos. Aqui eu tenho o quê? 2 inteiros e 34 centésimos. Centésimo, meu amor, porque é 2 casas após a vírgula, certo? Novamente, 2 inteiros e 34 centésimos. Aqui eu tenho esse outro aqui, como é que eu vou ler? Eu não tenho a parte inteira, né? Antes da vírgula é 0. Então, aqui é 6. 6 o quê? Milésimos, porque é 3 números após a vírgula. 1, 2, 3. Então, é 6 milésimos. Aqui, gente, como é aqui? 89 centésimos, porque é 2 casas após a vírgula. E aqui, 117 milésimo. Por que milésimo? Porque nós temos 3 casas após a vírgula, tá certo? Então, aqui você pode estar observando a transformação de fração para número decimal. E também aprendemos a fazer a leitura desses números decimais. Continuamos, nós vamos aprender aqui, nós temos alguns desenhos aqui, tá certo? Nós vamos escrever a fração correspondente, que vai pedir nas nossas atividades. Nós vamos escrever a fração correspondente a estas figuras e em seguida nós vamos transformar, né, a fração decimal em número decimal. Essas frações aqui, elas só são de denominador 10, elas são frações decimais de denominador 10, tá certo? A tia não colocou o exemplo de 100 nem de 1000. Nós temos aqui quantos? Como é que eu vou escrever essa fração aqui? Essa fração, você sabe que o numerador é a quantidade de partes tentadas, não é? As partes tomadas, no caso, 2. E embaixo, o denominador são o todo, né? Então, são quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 sobre 10. 2 décimos, não é isso? Então, como é que eu vou escrever essa fração decimal, né? Que tem o denominador 10 em número decimal. Como é por 10, significa dizer que só tem uma casa após a vírgula. Então, é 0,2. 2 décimos. Nessa aqui, a fração correspondente, 1, 2, 3, 4, é 4 sobre 10. Qual é o número decimal correspondente? Se é 4 sobre 10, o 10 só é um número após a vírgula, então é 0,4, certo? Aqui eu tenho 1 sobre 10, um décimo, não é? Então, qual é o número decimal correspondente? 0,1, décimo. Tem que ter uma casa após a vírgula, né, gente? Aqui, crianças, eu gostaria de lembrar mais uma vez a leitura de números decimais com vocês. Olha, vamos aqui fazer a leitura com a tia, por favor. Vamos lá, vendo se vocês aprenderam mesmo. Eu tenho 4 décimos, porque é uma casa após a vírgula. Aqui, 40 centésimos, porque são 2 casas após a vírgula, é centésimo. 4 inteiros e 40 centésimos. Aqui, 44 inteiros e 40 centésimos, tá certo? Entenderam aí?
Aqui eu tenho números decimais, né? O número que contém a vírgula. E eu vou escrever a fração decimal correspondente. Vamos lá. 6,3. Eu tenho que ter o quê, gente? É uma casa após a vírgula. Significa dizer que é a mesma coisa que 63 sobre 10. Por quê? Décimo é uma casa após a vírgula. 63 décimos. Aqui eu tenho 1,5. Então, a mesma coisa aqui, ó. 15 sobre 10. Porque aqui é uma casa após a vírgula. 1,5. É 1 inteiro e 5 décimos. Aqui é 6 inteiros e 3 décimos. Porque é só uma casa após a vírgula. Sempre que for uma casa após a vírgula, é décimo. Décimo. Agora, aqui eu vou ter como 3 inteiros e 49 centésimos. Tá certo? Então, significa dizer que vai ficar, ó, sobre 100. Por que 100? Porque duas casas após a vírgula, é centésimo. Certo? A fração decimal, cujo denominador é chamada de centésimo. A fração decimal, cujo denominador é 10, é chamada de décimo. E a fração decimal, cujo denominador é milésimo, né? Então, aqui, ó, 3 casas após a vírgula. Então, significa dizer que ela vai ser por 1000. Certo, gente? Por 1000. 3 casas após a vírgula. Ok? Então, aqui, crianças, nós finalizamos. Esse conteúdinho aqui de números decimais, nós temos ele no nosso livro, na página 213 e 214. E em seguida, você faz a atividade da 215 e 216. Capricha!